Fala galera, tudo bem com vocês? Gente, eu queria compartilhar com vocês uma história que aconteceu com a gente aqui, né? Conforme estávamos fazendo nossas kitnets. Essa semana eu estava conversando com alguns amigos e a gente falando sobre as dificuldades de construir e tudo mais, né? E uma amiga falou assim, Sabrina, hoje eu olho para as minhas kitnets, né? Vejo aí quase pronto e eu falo, nossa, se for parar para contar, eu não sei de onde que saiu o dinheiro, né? E é mais ou menos isso. Desde o começo eu falo para vocês que construir, mesmo com pouco dinheiro, é possível, sim. Não é fácil, mas é possível, né? Eu hoje, essa semana, eu tava olhando aqui as kitnet, a foto, né, das minhas kitnets e eu tava lembrando, falando com o Maxwell, de algumas situações que a gente passou aí durante a obra, né? E uma delas foi assim, o Maxwell ficou muito chateado, né? O Maxwell entrou pra gente ficar assim, bem chateado com essa situação e eu queria compartilhar com vocês, né? Quem acompanha o canal sabe que da situação que estávamos passando, a gente faliu durante a quarentena, então assim, estávamos sobrevivendo realmente com muito pouco, né? Graças a Deus eu já tinha uma kitnet alugada, então ajudou bastante. Quando começamos aí a falir, né, a oficina fechou, não vinha mais ninguém. A Honda estava vendendo moto zero para pagar R$ 300 por mês. Quem fazia manutenção desse jeito, né? O Maxwell começou a prestar serviço de manutenção para uma empresa aqui perto de casa, onde funcionava da seguinte forma. Era R$ 500 por mês, 4 manutenções por semana. Conversamos com a pessoa, falando assim, olha, no começo a gente vai ter que fazer mais coisas mesmo, né? Porque tem muita manutenção para fazer. Então vai chegar uma hora que vai ter menos e vamos ficar ganhando pela média, né? Vou ficar ganhando pela média. Vai ter dia que eu vou vir, vou fazer um serviço que vale muito. Vai ter dia que eu vou vir fazer um serviço baratinho e vai compensar pela média, eu ganho e você ganha. E tava tudo tranquilo. Até que o Maxwell fez a maior parte ali da manutenção, que tava crítico no local. E depois a mulher começou a falar, não vem hoje não, porque hoje eu não tô podendo. Ou então marcava assim, vem amanhã. Aí a gente dava em cima da hora. Hoje não, vem outro dia. E aí eu falei, Maxwell, não vamos ficar contando com isso, né? Já não é muito dinheiro, se não vier certo, nem adianta. Só compensa isso se for mesmo pela média. Vamos focar aqui nas nossas kitnet, né? Vamos coisar. E eu tinha comprado uma Kombi, que era assim, era o meu sonho de ter uma Kombi Home, né? A gente estava montando ela toda e assim, vamos vender. E eu vendi e perdi muito dinheiro nessa venda, mas eu estava no alto da crise ali do coronavírus e a gente perdeu muito dinheiro, né? Quando vendemos. Perdi R$ 6.000 quando eu vendi ela. E falou assim, tá bom, vamos fazer a kitnet aqui, vamos coisar. Desmontamos a oficina, Maxwell vendeu algumas ferramentas, algumas coisas para poder inteirar e esse dinheiro ficou para a gente sobreviver e para construir, né? Porque não estava tendo serviço. E a gente começou ali a fazer o serviço, fazer a obra, né? E tirava também para alimentação, a gente economizando o máximo que podia. E graças a Deus, né? Tava indo tudo bem. E essa empresária ligou um certo dia e falou assim, vem cá que deu uma pane aqui nas coisas da fábrica, não sei o que, eu preciso que vocês venham. E aí Max falou assim, olha, não dá pra eu poder ir porque eu tô fazendo um contrapiso aqui da kitnet, né? Já tô com a massa aqui batida, não tem como eu sair daqui. E aí ela falou assim, tá fazendo obra? Ele falou assim, tô fazendo outra kitnet. Ela já sabia que a gente tinha uma, né? Eu falei assim, tô fazendo outra kitnet aqui e tal. Ela falou assim, vai fazer obra nessa crise? Ele falou assim, que eu quero me aposentar. E aí ela simplesmente riu. Não é tipo assim, coisa. Ela riu, gente. Riu assim no telefone e falou assim, e vocês acham que vocês vão se aposentar com isso? Isso não é dinheiro, né? Isso daí eu gasto no almoço.
com meus amigos. E aí o Maxwell ficou muito bolado, falou pra ela, olha, não pode, de repente não seja dinheiro para você hoje, né? Mas te garanto que para os seus funcionários é muito, né? Eu presto serviço para você para poder ganhar R$ 500 por mês e você me enrola para pagar. Os seus funcionários vão trabalhar a vida toda para você para se aposentar com um salário. E isso são aqueles que vão se aposentar, porque você nem o INSS paga para as pessoas, né? Então, sim, para mim isso é dinheiro, para mim isso é aposentadoria. Eu não estou pensando hoje, mas daqui a uns anos eu estou aposentado, sim. E ele desligou o telefone ali, bem bolado, e entrou para dentro de casa, né? Falou assim, poxa, Sabrina, fulana acabou de ligar, você acredita que ela falou que riu quando eu falei que a gente estava construindo as kitnet, porque é pro nosso futuro que a gente pretende se aposentar? Aí eu falei, Maxwell, os funcionários dela vão trabalhar a vida toda e não vão se aposentar. Ela não paga o NPS para eles, né? Então, como que isso não pode ser uma aposentadoria? Ele falou, foi isso que eu acabei de falar para ela no telefone. E, assim, hoje eu olho, né? E quando nós decidimos mobiliar as kitnets, eu aumentei meu aluguel, né? E eu também cobro a internet separada. Então, hoje nós temos um salário mínimo, né? Então, eu posso ir quase um salário mínimo. Acho que eu já posso me considerar que eu estou aposentada. Não é um salário que eu quero aí, né? Um padrão de vida que eu quero para o meu futuro. Mas em menos de um ano eu já consegui aquilo que ela não vai conseguir dar para os funcionários dela em 30 anos. Então, no meu ver, tô ganhando, né? Na época eu fiquei muito chateada, foi algo assim que me chateou muito. Mas hoje eu olho para trás e eu vejo que tá dando certo, as minhas coisas estão aí, sabe? Independente do que muitas pessoas falaram. E é aquilo, para cada pessoa que reclama, para cada pessoa que te joga para trás, para cada pessoa que te desincentiva, sempre tem aquele que vai te incentivar, sempre vai ter aquele que vai falar, puxa, nossa, isso é tão legal que vocês estão fazendo, né? Então, quando eu resolvi contar essa história para vocês, né, eu não queria vir aqui falar muita abobrinha, então eu pesquisei bastante, né? E, assim, 70% dos brasileiros vão se aposentar com salário mínimo, né? Esse vai ser o futuro de 70% dos brasileiros. E isso nem é o mais preocupante, gente. O mais preocupante é que o teto do salário mínimo, né, é R$ 6.433,57. Isso é o máximo que você vai conseguir se você se aposentar pelo INSS, né? Mas vocês têm noção de quantas pessoas conseguem esse teto? Gente, assim, dá um pause no vídeo e escreve aí se vocês sabem quantos brasileiros se aposentam. Não vou nem falar quantos brasileiros. Quanto por cento da população se aposenta com o teto do INSS? Eu fiquei assim, muito surpresa quando eu fui pesquisar. Tipo, é inacreditável, né? E para isso, para você se aposentar com o teto, você tem que contribuir com 20% desse valor de R$ 6.433. Tem que contribuir com 20% do teto, né? Durante 40 anos para o homem e 30 anos para a mulher. Então, assim, se eu construir uma kitnet por ano, em 13 anos eu estou aposentada com o teto do salário mínimo. Em 13 anos. Isso se eu construir uma por ano. Nós sabemos que difíceis são as primeiras. Você tem muito mais dificuldade para construir a primeira, a segunda. Você já tem o salário da primeira para ajudar a construir na segunda e assim vai, né? Então dá para construir mais do que uma por ano.
Por que que as pessoas não se aposentam com o teto do salário mínimo? Porque muitas começam a pagar outra coisa conforme tá ganhando, né? E quem começa ganhando já o teto do salário mínimo? Ninguém. Bom, pouquíssimas pessoas, né? Gente, o número. Eu só achei uma matéria do jornal 6 Minutos e ele é do dia 14/8/2019, né? E fala que só 5.872 pessoas, brasileiros, se aposentam com teto salário mínimo. Está aposentado, né, com o teto do salário mínimo. Num país de mais de 30 milhões de pessoas. Isso não dá 0,5% da população, gente. Não dá 1%, dá 0,02% da população. Menos do que isso, tá? Da população brasileira se aposenta com teto de salário mínimo. E aí a pessoa fala pra mim que não vale a pena eu fazer isso, né? Que aquilo dali não é dinheiro, porque isso daí ela gasta no final de semana com os amigos dela, que ela gasta no almoço. Bom, pra mim é muito dinheiro, pra mim é um ótimo investimento. E quando eu descobri, né, que, gente, não chega a 6.000 pessoas no Brasil, sabe, inteiro, que ganham o teto do salário mínimo. Muitas pessoas se aposentam e chega na hora elas ficam surpresas porque a maioria se aposenta com 50% desse valor. Então a maioria vai se aposentar aí com cerca de 3.000 e pouco. A maioria que vai chegar no que pagou para chegar no teto, né, do salário mínimo. Agora com a minha kitnet não, eu sei exatamente quanto que eu vou ter. É errado pagar o NPS ou coisa? Não, eu pago, né, Maxwell paga, até porque é uma segurança a mais que a gente tem, mas eu não vou contar só com isso, só com o INSS para me poder, para minha velhice, né? Minha mãe tá aí, já idosa, já mal voltando a trabalhar, e ainda tem mais um ano, né? Então, meu pai eu acho que não vai nem se aposentar, nunca pagou o dele. Isso eu não quero para mim, né? Também não quero pro meu marido. Maxwell trabalha 8 horas em pé. Imagina você trabalhar durante 40 anos, 8 horas em pé, sem, sabe, você tem lá só 1 hora de almoço, mas mesmo assim, né, sem contar o tempo que você tá se deslocando para ir pro trabalho, né, meu marido chega em casa com os pés mortos, de tanto ficar em pé o dia inteiro, né, e eu vou lá e massageio os pés dele todo dia, porque imagina, é o dia inteiro parado, não é em pé andando, é em pé parado no mesmo lugar. E, gente, para você chegar no teto do salário mínimo, você tem que contribuir durante 40 anos com 20%, o que no salário atual dá R$ 1.286. E mesmo assim, quando chegar lá, você trabalhou lá todos os seus anos, pode chegar lá e falar, olha, então, você não atingiu o teto, deu 50%, 60%, 70%. Quando eu morei em Vitória, né, eu morava num apartamento em Jardim da Penha, onde já tinham se mudado de lá 3 idosos, porque eles se aposentaram e eles não tinham atingido o teto do salário mínimo, né? E eles tiveram que alugar lá onde moravam e alugar em outro lugar, porque o salário deles passou a não dar mais para pagar suas contas, né? Então eles tiveram que alugar lá e morar em outro lugar. A vizinha de frente, eu lembro de estar conversando com ela, ela falar que quando ela se aposentasse, que ela e o marido também teriam que sair dali, porque o salário não ia dar para eles se bancarem ali.
Então, assim, dá para contar só com a Previdência, só com o INSS? Eu acho que não, né? Não é algo que eu quero aí pro meu futuro, ter esse salário que o governo diz que é o suficiente, né? Ainda mais se você pensar que 70% da população não vai passar de um salário mínimo. Então, assim, outro dia chegou um senhor idoso aqui para alugar aqui em casa, né? Quando a gente resolvemos fazer a casa de mobiliado, eu achei que fosse vir muita gente nova, saindo de casa, né? Ali no seu primeiro emprego, pessoas que se divorciaram e queriam um lugar novo para morar, né? Mas veio muitos idosos aqui procurar, teve uma procura bem grande, né? Não ficaram porque para eles o valor estava alto, apesar de ser R$ 500, né? Tinha remédio, tinha todas essas coisas. Tinha um senhor que ele pegou um empréstimo no banco e ele só tinha R$ 600 por mês para viver, né? Então, como é que você paga suas contas desse jeito? Ah, mas o banco só pode pegar 30% do salário do idoso. Seria o correto, né? Mas não acontece desse jeito. E mesmo assim, a pessoa só tem um salário para viver, né? Aí tem remédio, tem médico, tem convênio, porque se depender do SUS vai ficar lá a vida toda. Então, um salário mínimo não é algo que eu quero viver na minha aposentadoria. Então, por isso eu faço todo o sacrifício que eu preciso de fazer hoje, quando eu tô nova, quando eu ainda tô conseguindo, para na minha velhice eu ter uma garantia maior, né? Eu acho que o vídeo ficou um pouquinho grande, era para ficar aí com uns 8 minutos no máximo. Foi mais aí uma reflexão para vocês, né? Mais uma coisa aí para poder pensar, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão, fique com Deus e boa sorte para nós.